Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vento nos Peitos. Sejam bem-vindos a uma nova história, a um novo assunto. Vamos comigo nesta viagem. O assunto que eu vou tocar hoje é um assunto bastante importante, que estejamos bem atentos. Vamos que vamos, estou indo ali na cidade de Olambra. E nesta viagem nós vamos batendo aquele papo aí, um papo bem proveitoso aí da parte espiritual, tá bom? Então antes de entrar no assunto, roda a vinheta. Vento nos peitos, a palavra de Deus em duas rodas. Vento nos peitos, a palavra de Deus em duas rodas. Eu vou soltar um vídeo aí que eu peguei aí na internet, que eu vi, e eu achei muito importante a pregação desse pastor aí, o que ele estava falando aí na igreja onde ele ministra aí. Então eu vou deixar um pedacinho desse vídeo aí e já volto falando a respeito deste assunto e inclusive mencionando pontos bíblicos a respeito deste assunto. Então vamos lá, vou soltar o vídeo aí e já depois do vídeo eu volto. O diabo, ele fez um acordo com os crentes. Fez, e os crentes entraram nessa, viu? Engoliram anzol com isca e tudo. O diabo disse, escute uma coisa. Por que sair da igreja? Por que, mulher, sair da igreja para se pintar? Eu trago a pintura para dentro da igreja. Eu sou camarada, eu coopero. Sair da igreja para usar calça comprida? Eu trago a calça comprida para dentro da igreja. Sair da igreja para ouvir rock? Eu trago o rock para a igreja. Inclusive vocês podem até louvar a Deus com o meu ritmo, com o rock. E trouxe. Pois é, viram e ouviram aí o que esse pastor pregou na igreja? E hoje não se pode pregar mais na igreja, o povo não aceita mais. O povo não aceita mais doutrina, o povo não aceita mais ensinamentos. O povo quer viver e andar da forma que mais lhes convém, né? Indo afrontando a palavra de Deus, afrontando ali o que foi deixado ali pelo apóstolo Paulo, por Jesus Cristo, né? Porque nós temos que ter o ensinamento de Jesus Cristo, andar de acordo com aquilo que Jesus Cristo deixou e deu autoridade. Deus deu autoridade ao apóstolo Paulo para nos ensinar. E ali ele pregou isso na igreja dele ali. Tem um ponto de palavra que diz que o apóstolo Paulo diz assim, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Isso está escrito lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3 ao 4. O apóstolo Paulo, ele escreveu essas palavras a Timóteo como um alerta para os últimos tempos. Ele não estava falando apenas de pessoas que nunca conheceram a Deus, mas também daqueles que, tendo ouvido a verdade, passariam a rejeitá-la, porque ela confronta os seus desejos e a sua maneira de ouvir. Por isso que dentro das igrejas está havendo muito isso, pessoas que não estão aceitando a doutrina. A palavra de Deus, ela nem sempre agrada aos nossos sentimentos. Muitas vezes ela corrige, repreende, exorta e nos chama ao arrependimento. Porém, Paulo profetizou que chegaria um tempo em que muitos não suportariam ouvir essa mensagem. Em vez de buscarem pregadores comprometidos com a verdade, procurariam mestres que dissessem apenas aquilo que desejam ouvir. A expressão escrita na palavra, a expressão coceira nos ouvidos, retrata pessoas que querem mensagens agradáveis, motivacionais, mensagens confortáveis, mas que não aceitam ser confrontadas pela palavra de Deus. Essas pessoas
elas desejam ouvir sobre benção, mas não sobre santificação. Querem promessas, mas não querem compromisso. Querem o céu, mas não querem renunciar ao pecado. Infelizmente, vemos esse cenário em nossos dias. Muitos escolhem igrejas, pregadores e conteúdos não pela fidelidade às Escrituras, mas por aquilo que lhes traz satisfação pessoal. A verdade passa a ser apenas substituída por opiniões humanas, tradições, filosofias e histórias inventadas. O resultado é um afastamento gradual da vontade de Deus. O versículo 4 diz que essas pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade. Observe que não é a falta de oportunidade para ouvir a verdade, é uma decisão de rejeitá-la. Quando o coração não deseja obedecer a Deus, qualquer desculpa serve para abandonar os ensinamentos da palavra de Deus. Por isso, o servo de Deus deve permanecer firme. A nossa responsabilidade não é adaptar a palavra ao mundo, mas adaptar nossa vida à palavra. A verdade de Deus continua sendo verdade, mesmo quando ela é rejeitada pela maioria. Jesus, ele também declarou o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está lá no livro de João, no capítulo 8, no versículo 32. A verdadeira liberdade não está em ouvir o que agrada aos nossos ouvidos, mas em aceitar aquilo que Deus fala, mesmo quando isso exige mudança, arrependimento e transformação. Olha, que possamos ser como Timóteo, fiéis à sã doutrina, firmes na palavra e comprometidos com a verdade. Em um tempo de tantas vozes, opiniões e ensinamentos contrários, nós, os cristãos, precisamos ter discernimento para não seguir fábulas, mas permanecer no Evangelho de Cristo, que é o único caminho que conduz à salvação. Então vamos lá. Vou deixar aqui uma reflexão. Você também tem buscado ouvir a verdade de Deus, mesmo quando ela confronta a sua vontade ou apenas mensagens que agradam os seus ouvidos? A resposta para essa pergunta pode revelar o rumo da sua caminhada espiritual. Pois é, você serve a Deus para agradar a Deus? Ou você caminha dentro de uma denominação apenas para agradar a si mesmo? Uma denominação que faça a sua vontade, uma denominação que se encaixa aos seus desejos, e não numa denominação onde você se encaixa à vontade de Deus, explícita e escrita na palavra de Deus. Pois é, esse aí é o recado, esse aí é a mensagem do vídeo de hoje. Vamos fugir daquilo que o mundo nos oferta e vamos fazer a vontade de Deus. Vamos procurar ser mais tementes a Deus, andar dentro da doutrina, dentro da palavra, dentro dos ensinamentos, daqueles que Deus pôs à nossa frente para nos ensinar segundo a palavra de Deus e para caminhar junto com nós para a glória. Então é isso aí, você que ficou no vídeo até agora, um grande abraço, fique com Deus, valeu, falou, fui, tchau, Deus te abençoe, grande abraço. E continuamos aqui na nossa caminhada, na nossa viagenzinha para Olambra. Grande abraço, fiquem com Deus, valeu, falou, fui, tchau. De poeira em poeira, ele cruza o sertão. Tem Bíblia no peito e Deus na direção. Com o coração firme e a mão no guidão, vai levando esperança pra cada rincão. Se a noite fecha a estrada, ele canta mais alto.
Quando o medo se levanta, Jesus abre o asfalto. Vai, vai, meu Senhor, guia esse andar. Vai, vai, meu Senhor, faz teu nome ecoar. Vento nos peitos, a palavra de Deus em duas rodas. Vento nos peitos, a palavra de Deus em duas rodas.